Essa história começa lá nos rincões do Pará, numa cidadezinha chamada Brasileiro. Brasileiro? Tem uma cidade que chama Brasileiro? Brasileiro. E quem nasce brasileiro é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro duas vezes, né? E eu tenho muito orgulho de falar dessa cidade, sabe, Fernando? Porque é uma cidade que está encravada no meio da Amazônia, no coração do Brasil mesmo. Então, eu tive uma infância lá no Brasileiro, de tomar banho nos riachos desse lugar. O riacho era o meu chuveiro. A floresta, meu banheiro. Olha. E o papai sempre caçava. E o dia que a gente comia uma carne, por exemplo, é quando o papai vinha da mata com uma paca, com um tatu, com um bicho preguiça, quando mesmo? não tinha algo nobre, que as carnes nobres era paca, cutia, tatu. Se não tinha, ele matava o bicho que encontrasse pela frente. Um bicho preguiça, um macaco. Então, se você perguntar para mim, o que você não come? Eu como absolutamente tudo. Teve que comer, né? Tive que comer, por questão de sobrevivência mesmo. E essa minha infância, essa minha história é parecida com muitos brasileiros que vivem até hoje nessa situação. Só que tinha uma vontade muito grande, que era mudar a minha história, mudar a minha vida. E o meu pai, naquela época, lá há tantas décadas, ele falava, cadê a minha doutora? A minha doutora já acordou? A minha doutora já sempre chamou banho, assim. Sempre me chamava de minha doutora. Eu gostava muito de ler, ele gostava de ler, e ele tinha total dificuldade de acesso aos livros. Ele não tinha. Só quando ia um padre, um pastor passava pela cidadezinha, é uma cidadezinha assim, tinha 30, 40 casinhas, todas ruas batidas de terra, de barro, e as casas eram todas iguais, de barro e a cobertura de palha. Né? Então, ele encontrava um padre ou um pastor e falava, cidadão, tem um livro para me emprestar? Então, quando ele pegava aquele livro, ele falava, minha doutora vai ler. Aí eu pegava uma página do livro e começava a ler. E eu lembro muito bem, eu tenho uns 7 aninhos, eu fui ler uma palavra, eu não sabia ler aquela palavra. Era inexoravelmente. Sim. Aí eu pulei. Ele falou, minha filha, qual foi a palavra que você pulou? Então, ele era muito atento a isso. E depois ele se tornou um leitor voraz, o meu pai. Ele lia 15 horas por dia. Então, ele sempre falava da importância dos estudos, da importância de estudar, de ler, de se aprimorar. Minha doutora, você vai ser minha doutora. Imagina, eu lá naquela cidadezinha, eu não sabia o que era minha doutora. Pois eu sabia como que era o algo... acesso à educação, por exemplo? Exato. Lá? Era uma escolinha que tinha, uma escolinha que eu ia de pé de barro, por isso dos pés sujos de barro, ia com os pezinhos sujos de barro, vermelho de barro, para lá não tinha nem sapatinho, nem tamanco para usar. As raras vezes era um tamanco que a mamãe pegava, ela cortava a ponta do tamanco atrás, eu enfiava o pezinho e ia para lá. E não tinha acesso, eu não sabia o que era doutora, como eu te falei. Eu sabia que era algo muito bom. E eu vivia em busca, eu tenho que ser a doutora do papai. Eu quero mudar a minha história. Porque quando a gente é criança, a gente gosta muito de doce. Nossa, eu queria sei doce. Bem pelos meus filhos. Exato. Eu queria um café com açúcar. Eu queria um doce qualquer, que eu não conhecia. Chocolate eu não sabia o que era, refrigerante muito menos. Nada disso, não tive acesso a nada disso. Ou era fruta, subir na goiabeira, na mangueira, essas coisas bem de interior mesmo. E aos 9 anos, quando eu consegui sair dessa cidadezinha, em busca de ser a doutora do papai, que eu não sabia o que era, mas eu sabia que era algo muito bom e que ia mudar a minha vida. Eu queria essa transformação na minha vida. E eu recebi uma proposta para ser babá e ir para Belém. Foi aí que eu falei, papai, a minha grande chance de ser a doutora. Com 9 anos? Com 9 anos. Ser babá com 9 anos? Ser babá com 9 anos. Isso é comum até hoje, Fernanda. Mesmo? Até não hoje. Sabia disso. Em Belém, isso é comum, isso é normal. Porque as meninas que estão, as ribeirinhas que estão lá nas suas cidadezinhas, elas sonham em ir para a cidade grande para estudar. Tá. E o primeiro passo é ser babá. E eu fui com essa promessa de ser babá. Só que quando eu cheguei lá na casa, que uma criança de 9 anos, ela sabe fazer tudo na casa. Ela sabe cozinhar, lavar, passar, sabe fazer tudo. Ouviu, Lucas? Aí você vai ouvir essa entrevista aí. Sabe fazer tudo, exato. Aí quando eu fui para Belém para ser babá, quando eu cheguei lá com a promessa de ser babá, eu me tornei uma escrava infantil. Eu tinha que lavar, passar, cozinhar. Eu era sozinha naquela casa enorme e eu lavava muita roupa, Fernando. Lavava muita roupa. Seus pais ficaram no lá. interior. Eu falo que eu saí do meu ninho
com 9 anos de idade. Fica o papai e os meus 7 irmãos. Tá. Fui para a cidade grande, lá em Belém, para ser a doutora do papai. Quando eu cheguei lá, que eu tinha que lavar tanta roupa, as minhas mãos sangravam de tanto fazer esforço. Aquela palha de aço para lavar o fogão, lavar a casa e tudo. As minhas mãozinhas começaram a estourar. A pele das minhas mãos começaram a estourar, começaram a sangrar. Imagina, eu ia para a escola, eu chegava na escola, ninguém queria fazer trabalho comigo, porque as minhas mãos, eu não fechava as mãos. As mãos estavam em carne viva. Sei. E lá no trabalho, eu tinha que lavar todas as camisas da minha patroa. E eram brancas. E quando eu lavei, um dia ela chegou, estava cor-de-rosa. Ela falou, lava novamente, lava de novo, minha camisa não está bem lavada. E eu falei assim, mas não tem jeito, toda vez que eu lavar vai ficar rosa, porque era o sangue da minha mão que estava tingindo. Estava tingindo. E eu levava bronca por isso, e eu pensava, eu não vou desistir. Eu vou ser a doutora do papai. Porque era muito mais fácil, mesmo com toda a dificuldade no interior, parar ali e voltar. E ir para a minha cidadezinha. Eu pensava, eu já sei como é lá. Daqui, olha só, com 9 anos, daqui eu só tenho uma opção, para frente. Eu tenho que ir para frente. Eu tinha isso nítido na minha cabeça, na minha mente. E sempre ouvindo aqui, doutora do papai, a doutora do papai. E a mamãe sempre falava, minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 10. Você vai sempre se destacar. Saia do raso. E o papai falava, minha filha, se pedir para você fazer uma coisa, faça 2. Você vai ou dar desculpa ou dar solução. A escolha é sua. Você vai ser uma mulher de desculpa ou uma mulher de solução. Por isso, até hoje, Fernando, eu falo no meu escritório, como advogada, se eu não resolver, ninguém resolve. Porque eu faço o impossível que você ouviu a vida dentro inteira. da lei. Exato. O impossível dentro da lei para resolver a questão daquele meu cliente. Então, ouvi isso a vida inteira. Então, lá nessa casa que eu fui escravizada, eu fiquei quase 2 anos. E não te pagaram nada, né? Não recebia nada. Só davam um lugar para você morar. Em troca, era para eu morar e eu poder estudar. Só que eu estava acostumada lá no interiorzinho e dormia às 6 horas. A galinha ia para o poleiro, era hora de dormir. Só que lá na casa, lá em Belém, eu ia para a cama quase meia-noite. Mudou toda a minha rotina. Por conta das tarefas. Por conta das tarefas. Eu tinha que cuidar de uma bebê, ainda tinha que cuidar da bebê. Acordava de madrugada, fazer mingau para bebê. Então, era uma vida, era um sacrifício muito grande. E eu sempre pensava, se esse sacrifício tão grande vai ver uma coisa muito boa. Sempre eu pensava, muito boa. E quando eu pensava que eu estava no mês de março, que eu tinha que estudar até dezembro, eu falava assim, eu não vou aguentar. Quando eu comecei a fatiar o meu tempo, os meus dias, eu falei, até amanhã eu aguento. Depois eu pensava, até segunda-feira eu aguento. Até terça-feira. Aí eu tive que fazer isso para chegar até dezembro. E aí eu continuei, depois eu saí de lá e fui para outra casa, eu não sei se lá era pior que a outra casa, ou outra casa era pior. Porque nessa outra casa eu voltei a passar fome. Até que eu completei 14 anos. Então, é muita luta, mas não desistir. Eu não tinha essa opção de desistir. Com 14 anos, arrumei um trabalho numa peixaria. Uma irmã minha me indicou para uma peixaria, fui lá trabalhar. E aí, eu ia para a escola, Fernando, cheirando a peixe. E os amigos... Lá vem a menina do peixe. Lá vem a pitiu. Pitiu. O que é pitiu? Pitiu é o cheiro horrível do peixe. Aquele cheiro horroroso. Não é do peixe fresco, aquele peixe geralmente estragado, passado. Aquele peixe passado que fica lá no ver-o-peso. Lá vem a pitiu. E eu pensava, isso vai passar. Eu só tinha isso em mente, que ia passar, que aquilo ali era provisório. E eu ia para a escola, a pitiu estava lá, tinha às vezes escama em mim, não tem problema. E as pessoas se afastavam de mim. Então, a minha infância lá, quando eu estava nessa senhora, foi totalmente solitária. Ali eu era uma adolescente solitária também, mas eu não me abalava. Não me abalava. Como que não te abalava, Anaíle? Como que você ia para o quarto? O que você pensava quando você ia para o quarto sozinha, naquele momento de solidão total ali? O que vinha na sua cabeça para te dar força, por exemplo? Vinha a cena da mamãe, do papai, a cena daquela miséria absoluta que eu vivia.
Eu não estava na linha do IBGE, estava fora. Eu não sabia o que era uma vacina, um remédio, não sabia nada. Eu falei, só depende de mim. Eu tenho que mudar isso. A grande chance que eu tenho é estar aqui em Belém. Eu sabia que ali era o trampolim para eu mudar a minha vida.